Oi gente, tudo bem? Então, a aula de vocês de hoje é sobre o metabolismo dos aminoácidos das proteínas, tá? Então, o que vocês vão estudar, né? Então, primeiro gostaria de relembrar o que é o metabolismo, né? Então, o metabolismo ele é dividido em catabolismo e em anabolismo. Catabolismo são aquelas rotas, né, de quebra, onde tu vai pegar moléculas grandes, vai quebrar em moléculas menores para liberar energia, né? E o anabolismo é quando então tu vai pegar moléculas pequenas, né, para formar moléculas maiores, tá? Então, a soma do catabolismo e do anabolismo é o que forma o metabolismo. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o metabolismo dos aminoácidos das proteínas, né? Então a gente ingere as proteínas através da dieta e elas são quebradas no nosso trato gastrointestinal em aminoácidos, né? E esses aminoácidos, eles vão ser, então, que forem ingeridos, eles vão ser utilizados para quê? Para síntese de proteínas, né? De novas proteínas que são utilizadas no nosso organismo, né? E aqueles aminoácidos que não são utilizados para fazer a síntese de proteínas, eles vão ser quebrados, né? Oxidados para fornecer energia, tá? Bem importante, tá? Esses pontos aqui. Nós, seres humanos, a gente não tem reserva de aminoácidos, a gente não tem outra fonte de nitrogênio e de aminoácidos, né? Então, ou a gente vai fazer uma degradação muscular, ou enfim, né? Mas a gente não tem uma reserva de aminoácidos, né? Então, os mamíferos, né, eles acabam sintetizando alguns aminoácidos e outros a gente obtém na dieta. Então, é a diferença entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente tem que obter na dieta, tá? O excesso de aminoácidos que a gente ingere na dieta, eles vão ser convertidos em alguns metabólitos e vão ser excretados, né? A principal forma de excreção é a ureia. O ciclo da ureia é um outro ciclo que a gente vai estudar mais adiante, tá? Outro ponto importante é que os aminoácidos, eles vão ser precursores da glicose. Então, aquela rota metabólica, gliconeogênese, que a gente estuda no metabolismo dos carboidratos, né? É quando tu usa aminoácidos, ácidos graxos e corpos cetônicos para fazer combustíveis metabólicos, tá? Então, esse metabolismo dos aminoácidos, né, ele inicia com a degradação da proteína, então, que é a digestão e a absorção dessas proteínas. E depois ele segue para um processo que a gente chama de desaminação, que é retirar o grupamento amino desses compostos, tá? E após isso, né, a gente vai então incorporar o nitrogênio na ureia para fazer a sua eliminação. Mas o primeiro processo do metabolismo é a absorção, é quando tu quebra ali, né, faz a absorção das proteínas da dieta e com isso, então, tu libera os aminoácidos, ok? Então, aqui explica um pouquinho sobre a digestão, né, das proteínas da dieta. Esse material eu disponibilizei para vocês. Então, a gente, né, o processo, ele inicia lentamente na boca, através da mastigação, então, que a gente faz a quebra do alimento, né? E depois vai no estômago, onde a gente tem a pepsina que atua, né, quebrando, desfazendo as ligações peptídicas. Depois, né, o pâncreas vai secretar a bile, e nessa bile tem outras endoenzimas, né, que vão fazer a quebra do restante dos aminoácidos, de peptídeos, né, e desses peptídeos, tá? A maior parte da digestão das proteínas da dieta, elas vão ocorrer no intestino, não é no estômago, ok? Então, as proteínas, né, então, vão ter ação de algumas enzimas específicas, que são as proteases. Escutaram, gente? Desculpa, eu tô gravando a aula e meu baixinho tá aqui comigo com diarreia. Eu já volto. Pronto, voltei. Hoje tem um gurizinho que não pôde ir pra aula porque tá com diarreia e a escolinha não aceita, tá? Então, retomando, as proteínas vão ter as proteases, que são enzimas específicas que vão quebrar esses peptídeos em partes menores, e algumas peptidases vão desfazer esses peptídeos e vão liberar os aminoácidos, né, para serem absorvidos e serem incorporados ao nosso metabolismo, tá? Então, aqui nesse material que eu disponibilizei para vocês, tem o passo a passo da digestão, que é uma parte da atividade de vocês, né? Então, como que ocorre a digestão, a parte das enzimas, como que elas atuam, tem um texto também para vocês lerem, tá? Então, depois que eles são absorvidos, né, então entra a parte do metabolismo.
Então, essa imagem aqui, ela resume muito a aula de hoje, né? Então, a gente tem as proteínas da dieta, né? Que estão aqui sinalizadas, e essas proteínas da dieta, elas vão liberar aminoácidos, e esses aminoácidos podem seguir alguns caminhos, né? Produção das nossas proteínas intracelulares, faz o processo de desaminação, né? Então se retira essa amino, o grupamento amino dos aminoácidos, e divide os aminoácidos em duas partes. Uma é, né, o nitrogênio, que vai seguir um caminho, e o esqueleto desses carbonos, né? Então o esqueleto carbonado vai seguir outro caminho. Então esse caminho dos aminos, né? Então do aminoácido, ele vai ser utilizado para quê? Biossíntese de aminoácidos, né? Então alguns aminoácidos que o nosso corpo sintetiza, a gente usa esse grupamento amino que veio através dos aminoácidos da dieta, né? Síntese de nucleotídeos, que vão ser utilizados para síntese de DNA e RNA no nosso corpo, e aminas biológicas, tá? Então ele vai seguir esse caminho. O restante desse amino que não for utilizado nessas rotas, ele vai ser transformado, né, no ciclo da ureia em ureia, e vai ser eliminado, né, então vai ser excretado, né, esse nitrogênio de volta para o meio ambiente, para então ele fazer o ciclo do nitrogênio, tá? Os esqueletos carbonados, então, aquela parte de carbono do aminoácido, ele vai dar origem aos alfa-cetoácidos, que a gente diz, e vai entrar onde? No ciclo do ácido cítrico, lá no ciclo de Krebs, tá bem? E vai ser transformado onde? Em glicose, tá? Então, essa é a parte, né, de para que servem os aminoácidos, para onde eles vão, né? Então, ele vai servir para síntese de aminoácidos não essenciais, proteínas, né? Vai sofrer o processo de transaminação e desaminação. Eles vão constituir, né? Ser constituídos nitrogenados não proteicos, como as purinas, pirimidinas, creatinina, adrenalina, né? Alguns neurotransmissores. Então, eles são muito importantes no nosso metabolismo, ok? Aí aqui tem os destinos, né? Então, para onde vão esses aminoácidos de uma forma não esquematizada, que nem estava ali, né? De uma forma listada. Proteínas, peptídeos menores, substância nitrogenada e fazer outros aminoácidos, tá? Então, isso é bem interessante, né? A importância do nitrogênio para nós, né? Tá? Então aqui explica um pouquinho desses metabolismos, essas transaminação e desaminação, que eu não vou entrar em grandes detalhes com vocês, né? O que eu quero que vocês saibam é isso aqui também. O ciclo da ureia a gente não vai entrar hoje também, que é aqui, ó. Então, eu pedi duas coisas principais para vocês, né? Então, uma é me explicar como é que ocorre a digestão dessas proteínas que a gente está ingerindo, então como é que é o processo de digestão e absorção desses aminoácidos, e o outro é o que acontece, né? Então o que vai acontecer com esse aminoácido? Ele vai ter um processo que vai ser retirado desse nitrogênio para ser usado em outros compostos, né? E a parte de cadeia carbonila, que são os carbonos que ficam, vai ser o quê? Vai ser usado para síntese de glicose, acetil-CoA, que vai dar energia, corpos cetônicos, que são utilizados também como combustíveis de energia. Tá bem? Então, basicamente é isso que eu quero que vocês estudem, né? A síntese, os destinos desses aminoácidos, estão escutando, né? E então, os destinos desses aminoácidos no nosso corpo, né? E como é que eles são absorvidos. Voltei de novo agora com o arteiro que tava choramingando no ouvido de vocês, tá? A ideia dessa pequena apresentação é dar uma noção melhor do que vocês precisam fazer e da atividade que vocês precisam fazer, tá? Peço desculpas pelo barulho do meu gurizinho, mas ele tava em casa hoje de tarde e eu gravei né, do jeito que deu nessa história de home office, tá? Fiquem bem. Esse conteúdo eu quero que vocês foquem naquelas duas questões. Como é que é a absorção e o que acontece, né? Quais são os destinos desse aminoácido dentro do nosso corpo, tá bem? Um beijo!